Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos do céu, falando desse tempo da primeira semana geminiana de 2 a 8 de junho, com movimentos importantes especificamente em Gêmeos. Tem bom aspecto trígono Júpiter-Plutão, tem a lua nova geminiana, tem o ingresso de Mercúrio em Gêmeos também, né? Tem a conjunção Sol-Vênus, né? Retomando aí um boa noite a quem chega, Rosângela Ana Martins, eu Ju, todo aí uma configuração de indícios, né? Geminianos que vem marcando aí a semana nos trânsitos e movimentos astrológicos. A gente começa a semana com trígono Júpiter-Plutão também, Mercúrio conjunção Júpiter, Sol conjunção Vênus em Gêmeos, então todo um alinhar de Gêmeos para a gente descascar e esmiuçar, né? Boa noite, Ana Martins, pessoal que assistirá ao longo da semana também. Boa tarde, boa madrugada, bom dia aos que assistiram à gravação. Então, falando aí desse aspecto que já começa a semana, que é o trígono Júpiter-Plutão. Júpiter-Plutão, olha só, né? Júpiter em Gêmeos, né? Espero que a próxima semana seja bem mais leve que esta. A semana está sendo realmente o mês, né? O ano está sendo intenso, né, Ana Martins? Então, num contexto bem marcante, intenso dos tempos recentes. Então, o aspecto de Júpiter em Gêmeos, ele dá essa margem para questões de ensino, de comunicação serem debatidas, né? E esse trígono que Júpiter faz com Plutão, ele tem um certo ineditismo porque é o primeiro aspecto mais marcante que o Plutão vem recebendo também de Júpiter, num trígono de ar, um elemento ar, né? Um bom aspecto de ar sobre o Plutão. Isso potencializa as questões de comunicação, as questões de aprofundamento de assuntos, de aperfeiçoamento de questões, né? De temas que, de certa forma, envolvem uma adaptação de conhecimentos, questões diplomáticas, questões entre países também que podem ter algum upgrade, mas principalmente um fator de expansão, de questões associadas a algo que envolva uma elucidação de conhecimentos e de inovações, né? Então esse é um ponto importante. Esse trígono Júpiter-Plutão, ele favorece uma expansão aí de atrativos associados a maior aprofundamento. Aí, Cris, deu um tilt aqui na conexão, mas retomamos já a luz também. Não, acho que deu uma pane meio luz, internet geral aqui. Então, estava citando aí a quem chega agora, e que a quem já vinha acompanhando, trígono Júpiter-Plutão, favorece essa questão de expansão de conhecimentos, de expansão de algo associado à inovação, à tecnologia. Um primeiro contato mais positivo que o Plutão recebe e que, de certa forma, pode alinhar as questões também de poder, de temas jurídicos. É interessante para a questão de viagens, para a retomada de assuntos coletivos num sentido burocrático, de entendimentos, né, de temas associados a tratativas assim, atreladas a conhecimentos também. Bom aspecto de Júpiter-Plutão é positivo para intensificar pesquisas gerais. Isso tanto num fator mundial de descoberta científica, de descoberta literária, de descoberta cultural, sabe? Partes inventivas, tecnológicas também, e para o nosso dia a dia, para a nossa, né, vida, porque nós temos mapa astrológico e individualmente um bom aspecto de Júpiter-Plutão potencializa
questões nossas, no sentido de desvendar assuntos, o que estava oculto ser descoberto. Isso tende a ser benéfico nas questões de trabalho, nas questões profissionais, relacionamentos, né? Então, fator interessante e especial que o bom aspecto de Júpiter-Plutão vem apontando aí no começo da semana. Já aí, desde fim de semana, desde hoje, a gravação está entrando a semana, Trígono Júpiter-Plutão marcando esse tempo importante. Transforma questões que envolvam ensino, questões tecnológicas, algo que envolva inovação em assuntos usuais ou ferramentas de trabalho, ferramentas cotidianas que colaboram para o nosso dia a dia, para questões que a gente vive e que a gente marca no contexto geral. Tá? Nós começamos junho, Mercúrio ingressa em Gêmeos no começo da semana. Ali, ó, precisamente o Mercúrio em Gêmeos, ele entra nessa história do Júpiter com Plutão também, no bom aspecto. Segunda-feira já, Mercúrio mete as caras em Gêmeos, né? Mercúrio é um planeta associado à comunicação. Mercúrio é regente de Gêmeos, é regente de Virgem. Quando Mercúrio ingressa em Gêmeos, potencializa debates, conversas, temas associados à educação, a estudos, a questões regionais, acelera um pouco essa disposição para os eventos juninos, regionais também, né? E Mercúrio, além do ingresso em Gêmeos, ele entra na história da conjunção com Júpiter e do trígono com Plutão. Então ele dá uma dinâmica de maior didática na troca de assuntos, a gente aproveita mais os interesses culturais, recebendo informação, trocando informação, coisas que a gente não entendia, a gente pode passar a entender. Né? E também um momento especial para assuntos que envolvam confidências, segredos, revelações, para quem lida com terapia, para quem lida com temas de espiritualidade, aqueles desabafos, né? Aquelas confidências no geral. Né? Se vocês observarem ali, ó, Gêmeos, ó, tem o Mercúrio, o Júpiter, Vênus e Sol alinhados ali. Então, a área de Gêmeos no nosso mapa, ela tem um start, um impulso, um movimento que é importante observar por essa semana e por um tempo mensal, enquanto os planetas estão em movimento e meio que bombando na região. Né? Então, no mundo, a gente pode ver debates nas questões de educação, implementação aí de escola civil-militar que o governo de São Paulo aqui quer fazer, ou implementação de tecnologias, algo que renove assuntos, né? Casa 10 e 11, Cris, aí é o lado profissional, trabalho, conversas associadas ao trabalho, troca de informações, né? 11 envolve grupos, pode envolver amizades, pode envolver retorno que venha do trabalho também. Tá? Então dá uma margem aí dessas pautas na área de Gêmeos, né? Um movimento bem rápido, não fosse Gêmeos do elemento ar. Então, casa 3, Diniz, cursos, estudos, aprendizados. Casa 3 ela envolve papéis e documentos. Casa 3 para trabalho e negócios é positivo para comunicação, para currículo, para troca de informação, para integração, né? Então dá uma margem interessante nos assuntos que envolvem a área de Gêmeos, tá? Agora, Mercúrio, Júpiter é especial para bons diálogos, para debates, para aprender coisas, para integração cultural, para maior aprofundamento, né, de questões. Ana Martins, casa 7 é a troca de relacionamentos, né? O Thiago Cordeiro, o Hendrick vai para a vitória, né? Vai para onde vence, né? O Real Madrid. Então, Mercúrio em conjunção a Júpiter, ele tem integração com assuntos de aprendizado, de troca. A gente se situa mais com aquilo que a gente sabe e a gente pode transmitir informação com aquilo que a gente sabe também. Tá? Então, esse é um ponto importante quando o Mercúrio não só ingressa em Gêmeos, mas ele interage com o aspecto de Júpiter, faz bom aspecto com Plutão, né? Tem uma dinâmica positiva
nesse contexto dos assuntos geminianos. Positivo para confidências, positivo para terapias, para as questões que envolvam troca, informação, né? Então vai uma margem importante das áreas geminianas e dos temas que envolvem simbologias geminianas, digamos assim, né? As questões de Mercúrio, elas vão ter marcas importantes também por essa semana, com o Mercúrio em trígono com Plutão, nessa questão do desvendar assuntos, né? Do fator da confidencialidade, das questões que envolvem pesquisas, aprofundamento de assuntos, desvendamento de temas, de problemas, né? Aquilo que a gente não percebia tem uma perspectiva especial de elucidação, tá? E bom aspecto Mercúrio-Júpiter é positivo também para o que envolver expansão de informação, expansão de contatos, para integração com temas didáticos, lives, palestras, tudo que de certa forma expande conhecimento, tá? Então dá uma margem positiva para o que envolve integração cultural, né? Plutão fazendo conjunção a Vênus, né? Isso teria que ver a casa que acontece, teria que ver a área de Libra, porque aí é onde impacta transformações, tendências nesse sentido, certo? Agora, Mercúrio conjunção a Júpiter também tem um sentido do só digo verdades, né? Só falo verdades, tá? Então pode escancarar esclarecimentos de certa forma em assuntos que dinamizam conversas, pautas. Isso pode trazer isso em relações mais íntimas, em relações mais que a gente tem mais convivências, né? O chamar na chincha, DR, que de certa forma fica mais suscetível, né? Então, de um modo geral, a pauta geminiana do escancarar conversas ganha dinâmica, principalmente também porque Mercúrio, conjunto a Júpiter em Gêmeos, meio que expande a fala, expande o pensamento daquilo que a gente quer colocar. Tá? Casa 11, Gisela, grupos, né? Integração com grupos, amizades. Casa 11 às vezes é o financeiro que vem do trabalho também. Tá? E a casa 7, relação, parceria, vida 2, convivências, questões que de certa forma desencadeiam assuntos e escancaramento de conversas ou de esclarecimento de questões. Tá? Então isso de certa forma pode abranger esse tempo com Mercúrio em Gêmeos, conjunto a Júpiter também, né? E o bom aspecto que faz com o Plutão. Conhecer coisa de Sagitário, isso às vezes é coisa de Júpiter também, viu, Cris? Porque Júpiter rege Sagitário. Então, com conjunção Mercúrio-Júpiter, o só digo verdades fica um pouco suscetível também, ok? Então, essa é uma propensão. A gente tem na terça também, se a gente perceber o alinhamento das situações em Gêmeos, olha só, Sol, Vênus em conjunção, tá? E na quarta para quinta, a lua nova em Gêmeos. A lua nova em Gêmeos, ela tem uma configuração interessante que é Vênus ali, ó, os 3 a 16 graus de Gêmeos. Então vale observar essa região de Gêmeos, porque dá sentido a um novo ciclo. Primeiro, o Sol, Vênus em Gêmeos é capaz de implicar numa espécie de mudança na nossa postura de abordar assuntos, tá? De tratar assuntos também. Sol, Vênus, né, que a gente marcou aqui a conjunção, ela já vem ao longo da semana nos 14 graus. Então, quando o Sol e Vênus estão conjuntos, dá indício de maior integração, sociabilidade, né? A vez dos aquarianos e geminianos, então, um tempo melhor para as questões do elemento ar. Então isso favorece sociabilidade, favorece conversas mais francas ou interativas, né? Uma dinâmica mais intensa. Só que tem um ponto que às vezes por Gêmeos envolver às vezes uma
uma velocidade de comunicação e de informação, isso pode causar algumas questões difíceis no sentido de tratativa de assuntos, diz que me diz, blá blá blá, umas fake news, fofoca, às vezes ao lado mais desafiador de uma concentração de posições em Gêmeos ao mesmo tempo, ainda mais se a gente observar ali Mercúrio e Júpiter, ó, os dois que estão a 2 graus ali, ó, né, dá margem a essa intensidade. Então, ascendente é Gêmeos, o Moreira 2064. O ascendente em Gêmeos com esse tempo todo dá tendência a escancarar mais nas conversas, escancarar mais nos assuntos, chamar na chincha, ficar mais sem filtro, né? Mas dá indício de romantismo. Sol Vênus conjunção favorece momentos de afetuosidade, de falar mais sobre o que sente, né? De uma disposição de abrir um pouco mais o coração ou com a escrita, ou com e-mail, ou com mensagem, né? Faz lá o coraçãozinho, manda né? Dá uma incrementada. Então, o Sol Vênus em conjunção também um tempero afetuoso, com palavras, até porque está em Gêmeos. Agora, dá indício de mudar a postura na abordagem das relações. Então, a gente pode mudar a maneira de tratar assuntos. Então, se antes a gente tinha uma certa impaciência, a gente pode, de repente, contemporizar um pouco mais. Não, deixa eu pensar melhor. Antes eu não estava ouvindo direito, quando estava com muita paciência daquele assunto, daquela pessoa. Vamos ver se agora eu estou melhor para entender, né? Então, o Sol Vênus dá uma margem interessante para a gente dar um upgrade, fazer uma reflexão de mudar o posicionamento para uma receptividade no diálogo, no sentido de mudar postura, né? Repensar postura diante de relações. E vale um cuidado para que a gente não entre em certos modismos, né? Vamos lembrar que Vênus rege Libra, Vênus rege Touro. Não vamos aí ficar preso só porque alguém gostou de certa moda, a gente abraçar a moda, né? Porque só o conjunto a Vênus às vezes expande aquilo que de certa forma é notícia também no que envolver moda, no que envolver o usual, o que as pessoas estão usando, o que as pessoas estão gostando, né? O que agrada a um. Olha só essa cor, não sei o que é isso, só porque fulano de tal, uma celebridade usou, vamos usar também, vamos comprar, sei lá, ó, né? A pochete, a bolsa, a roupa, a blusa, não sei o que, né? Ainda mais nesses tempos próximos de Dia dos Namorados, de Semana Junina, que envolve um despertar de consumo, né? Então tem um quê aí de cuidado para não sermos contagiados por notícias, propagandas ou modismos que nem sempre são muito úteis também. Agora, esse 16 graus de Gêmeos, 16 graus de Gêmeos, que envolve a lua nova, quinta-feira, e aí a gente pode agregar toda semana, até pela ênfase de configuração geminiana, é importante ter atenção porque pode despertar uma mudança de postura ou questões que envolvam o nosso mapa na área de Gêmeos, sobre um novo ciclo, uma nova fase. Afinal, tem lua nova e tem Sol, Vênus em conjunção, ali o alinhamento aos 16 graus. Então, isso às vezes é um ponto de partida para contatos, para relações, para contatos de trabalho, para posicionamentos junto a quem a gente se relaciona, para uma tomada de decisão, para um consenso de ideias. Tá? Então, quando tem alinhamento em ar, com Vênus, Sol, Lua, né? Quando tem uma condição assim, é importante, às vezes, estar atento à possibilidade de consenso, de entendimento, da possibilidade de tá, vamos levar em consideração o que a pessoa está falando, ou que o chefe está propondo. Né? É o sentido da parceria. Tá? Fechar com a pessoa, fechar com o grupo, fechar com uma ideia. Tá? Então, isso é um ponto interessante desse alinhamento Sol-Vênus, Lua-Sol-Vênus em conjunção, que é a lua nova geminiana. Tá? Vênus em Touro, esses preciosismos às vezes chateiam, me tendo de manter nosso identidade. Vênus em Touro tem um quê ali da questão da vaidade, né? De um sentido da estética. Né? Então, às vezes,
ele vai um pouco no prazer, né? O prazer da estética, o prazer de um prato que está ali bombando, né? Uma questão do financeiro, do material, do que usa, não usa, do ter ou não ter, né? Então esse é um ponto importante. Então isso acaba dando uma margem interessante. Então ali a gente já aborda a lua nova geminiana. Então toda lua nova ela é um ponto de partida para questões, né? É um ponto de partida para tomada de decisões. E lua nova em Gêmeos é uma etapa para direcionar ideias, questões pessoais, de pessoas e lugares ao nosso redor. E como vai ter Vênus no cenário, executarmos ideias que há tempos cultivamos com outras pessoas também ou envolvendo um posicionamento diante de vínculos que a gente tenha, tá? Então a área de Gêmeos essa semana ela implica em ponto de partida. Vale um olhar porque a gente é suscetível a algum movimento, algum upgrade e se tiver planeta ali, olha a casa que esse planeta rege também, certo? Então vale esse olhar. Para terminar a semana, nós temos quadratura Vênus-Saturno. A gente só estava ali nas conjunções, nos bons aspectos, né? Vou falar uma de uma quadraturazinha também, né? Uma quadratura Vênus-Saturno que a gente vê ali, vai mais para o final da semana, que implica num exercício para respeitarmos os padrões de outras pessoas. Então a quadratura Vênus-Saturno, ela recomenda um desafio no lidar com responsabilidades ao lado de outras pessoas, seja na vida a dois, seja no trabalho, porque às vezes uma quadratura assim, ela dá desafio do que às vezes a gente quer uma coisa, a pessoa quer outra, então tem que chegar num consenso. A história do consenso aí de novo, que eu falei para vocês na questão da conjunção Sol-Vênus, né? Que é ali, ó, aquele alinhamento ali, Sol, Lua, Vênus em Gêmeos, que é entendimento, diálogo, compreensão, né? Disposição para interagir, para maior sociabilidade. E quando tem a quadratura Vênus-Saturno, ela dá margem para esses temas de desafio com o padrão de outras pessoas ou com o lado mais careta, conservador, né, resmungão que algumas pessoas podem ter, inclusive as que a gente tem mais vínculo afetivo também, né? Então esse é um ponto importante. Indica essa questão de posicionamento com responsabilidades junto a outras pessoas, inclusive responsabilidades que às vezes estão muito mais nos nossos ombros do que nos ombros de outra pessoa. Então é o tempo para a gente reposicionar isso também. Olha, estou levando muito isso sozinho, está na hora de você participar mais também, porque sou eu, né? Então, quadratura Vênus-Saturno é uma auditoria dos posicionamentos que a gente tem diante das relações, no sentido de tirar a limpo o que alguém está fazendo de mais do que o outro e precisa ter integração, compatibilidade ou alinhamento de responsabilidades. Então, quadratura Vênus-Saturno é a indicação para alinhar responsabilidades, seja no trabalho, seja na vida afetiva, seja em amizades, seja em família, né? Então, apontar ou alinhar responsabilidades, seja que nós estamos tendo a mais do que outra pessoa, alguém que a gente gosta, alguém no trabalho, ou de menos, que às vezes a gente pode se apontar também, ó, tá meio aí, tá folgadinho, vamos ajudar, né? Então, dá umas antenadas aí para carregar uns pezinhos a mais, inclusive até para disciplina na conduta diante de vínculos e de pessoas. Então, diplomacia será importante, compreensão será importante, né? Lá vamos nós com mais chatice para o fim de semana. Faz parte do processo, né, Ana Martins? Então, fator para repensarmos também algumas responsabilidades, porque às vezes a gente se toca que está lidando com responsabilidade a mais que a outra pessoa, e a gente pode dar um basta com esse tempo de quadratura Vênus-Saturno no sentido, ó, stop, não quero mais, já que é para ficar assim, só eu carrego, só eu levo a mesa nas costas, só eu levo, né, e ninguém ajuda, então refaz, tô fora,
né? A quadratura Vênus-Saturno ela é uma auditoria na questão de posicionamento e de alinhar responsabilidades com quem gostamos, com quem trabalhamos, com quem convivemos, com quem temos elo familiar de maneira geral, certo? Então, pessoal, este é o céu da semana, de 2 a 8 de junho, primeira semana junina chegando, com intensidade geminiana de posições. Então, recapitulando rápido, o Júpiter em trígono com Plutão em Gêmeos favorece a expansão de pesquisa, favorece conhecimentos, né? Eu só mesmo queria ir um ano para uma ilha paradisíaca com sol. Ana Martins, é bom. Valeu, Cris, obrigado mais uma vez. Então, temos aqui, recapitulando rapidinho para quem perdeu, o Mercúrio que chega em Gêmeos, que intensifica a comunicação, intensifica a troca de aprendizados. Fica gravado assim, Gisele: aprendizados, estudos, conhecimentos, a gente expande informação. Mercúrio e Júpiter também a gente tem que lidar com certas verdades, né, de certas opiniões alheias, mas é um bom aspecto com Plutão. Júpiter também está em bom aspecto, Plutão ótimo para pesquisas, para aprofundamento de assuntos, para questões que envolvam questões coletivas, tecnológicas, inovadoras, que a gente pode se adaptar. Obrigado, Ana Martins! Ótima semana também. E aí, no geral, o alinhamento em Gêmeos, a área de Gêmeos, vale um olhar para esse potencializar questões, para esse potencializar assuntos, né? Temos, Sol conjunção Vênus, para quem perdeu, que é interessante para maior integração social, maior convivência nas relações, romantismo também, né? Maior vivência de temas sociais. A lua nova na quinta-feira ela vai ser alinhada à conjunção Sol-Vênus, então dá indício de um novo ciclo no posicionamento de questões em relacionamentos, na área de Gêmeos do nosso mapa também, mas principalmente uma mudança de postura na maneira como nós abordarmos assuntos nas relações e nos posicionarmos diante de pessoas que somos ligados, certo? Ligado Moreira 2064, boa semana também. E aí, para terminar a semana, o aspecto da quadratura Vênus-Saturno, que é aquela história que eu disse para vocês de compreender o padrão, compreender o ritmo de outras pessoas, desafio na forma de lidar com certos pensamentos convencionais que a gente convive, né? Tem pessoas que são mais conservadoras, mais, né, fechadas, quadradas, e a gente precisa de uma diplomacia. Mas principalmente o Trump é geminiano, viu, Cris? O Trump é geminiano. Depois, uma hora a gente discorre sobre ele, mas o bicho pegou. Só que é aquela história, né? Do jeito que o povo lá é meio doido, ele pode conseguir até alguma coisa mesmo no chilindró. Enfim, veremos o que vai ocorrer. Então, nessa questão do Vênus quadrado Saturno, o Trump é Gêmeos com ascendente em Leão, viu, Cris? Só para você ter uma ideia. Então, a quadratura Vênus-Saturno, ela é a dinâmica da necessidade de uma auditoria no nosso posicionamento com as relações e com as nossas responsabilidades junto a outras pessoas. Tá? Então, quadratura Vênus-Saturno envolve uma necessidade de posicionar responsabilidades diante de outras pessoas e um cuidado para a gente não ficar carregando demais nos ombros coisas que não são apenas nossas, que precisamos interagir de maneira mais igualitária ou mais justa, né? Ou até um rever posicionamentos, tá? Diante de quem a gente tem mais presença no trabalho, na vida afetiva, na família, a ponto de não ficarmos sobrecarregados ou estressados com questões que envolvam responsabilidades em conjunto. Uma auditoria no posicionamento com pessoas, rever posturas que nos sobrecarreguem diante de relações. Certo? Pessoal, mais uma vez, obrigado. Ótima semana a todos. Bom começo de mês de junho para vocês. Obrigado mais uma vez a quem chegou, a quem
Chegou atrasado, vou deixar gravada. Obrigado, Gisele. Obrigado, Ana Martins. Obrigado aí, galera que nos assistiu. Ótima semana a todos. Um abraço. Tchau!